Então, a gente já viu grande parte aí, né, da lógica de programação, a parte inicial. Hoje, provavelmente, é a nossa última aula de lógica mesmo de programação, a parte básica. E semana que vem a gente vai estar iniciando aí com um banco de dados, muito provavelmente. A não ser que falta alguma coisa, a gente ter alguma dúvida mais importante aí, a gente acaba postergando um pouquinho, mas o planejamento é semana que vem já iniciar o banco de dados. Então, eu vou iniciar aqui revendo ali o sistema que a gente construiu semana passada, né? Aquele sisteminha básico que a gente construiu, que é aquela, né? Como a gente faz na corrida, faz no improviso, sempre tem uma coisinha ou outra que dá para melhorar, uma coisinha ou outra que dá para corrigir. Então, eu fiz alguns ajustezinhos aí rápidos, né? Não incrementei tanto, mas já ficou uma coisa mais funcional. Após isso, a gente vai estar vendo ali os arrays e a gente vai adiantar um pouquinho o conteúdo lá de orientação a objetos para a gente entender os pacotes, né, de informação, que são basicamente as listas ali, né? Vamos ver o for each, que é um for um pouquinho mais avançado. Vamos ver as funções, que é parte essencial da programação, né? Das lógicas em si. E a gente vai ver como tratar erros, porque até agora a gente fez construir um sistema, mas que tem que funcionar como a gente previu. Se sair um pouco do que a gente previu, se der qualquer erro, ele já não vai mais estar funcionando, já não tem nenhum tratamento para isso. E é sempre importante a gente pegar os pontos onde a gente acha que pode dar algum erro, ou que realmente a gente sabe que pode dar algum erro, e tratar eles de forma que a gente tenha uma resposta clara para o usuário, ou no mínimo que a gente consiga reverter, né? Reverter não, né? Mas contornar essa exceção que pode estar acontecendo. Então, basicamente, o que a gente fez com o nosso programa, tá, gente? Só repassando aqui novamente. Eu fiz um ajustezinho aqui, coloquei uma validaçãozinha aqui, um if, para que se o nosso contador, né, que é o nosso gerador de números aleatórios, que vai de 1 a 3, ele for menor que 1 ou maior que 3, ele se adequar a 1 novamente, então ele vai se tornar 1, vai passar aqui, vai ser incrementado, aqui no início já, né? Aí ele, caso ele não seja 1, ele vai se tornar 1, vai executar o laço, vai voltar aqui, vai ser incrementado para 2, executar o laço, incrementado para 3, executar o laço, e quando ele se tornar 4, ele vai voltar a ser 1. Então a gente consegue ter um loop aqui mais controlado. Eu ajustei aqui a mensagem também para informar para finalizar, como a gente já havia feito, 2 para ir para o próximo número, como a gente também já tinha anteriormente, porém eu adicionei aqui o 3 para a gente tirar vários números aleatórios, que a gente vai conseguir ver melhor ali, né, o nosso for, o funcionamento do nosso for, que a gente não tinha um exemplo muito claro na aula passada. Aqui eu coloquei o ponto de parada diferente. Aqui eu poderia só ter feito uma única expressão lógica, né, para ele parar apenas quando ele fosse diferente do meu número 2, né, para ele ir para frente quando ele fosse diferente do 2. Mas eu coloquei 2 pontos de parada para a gente entender uma coisa bem importante que a gente ainda também não tinha visto anteriormente, que é os operadores de validação, né? A gente já vai ver eles logo mais. Abaixo aqui, né, então a gente verificou se a parada for 3, ou seja, se o usuário pediu para gerar vários números aleatórios, como essa parte aqui do bloco, né? Então ele vai vir aqui no meu for e vai gerar uma quantidade de números aleatórios equivalente ao que o usuário digitou e eu obtive aqui, né, com o meu readline que a gente já havia visto anteriormente. Então ele vai incrementar o contador, vai fazer aquele mesmo processo o mesmo processo que a gente fez ali em cima para gerar os aleatórios, né? Transformar o meu contador de 1 a 3, né? Manter ele um número de 1 a 3. Vai obter um número aleatório e, posteriormente, o meu for ele vai estar informando meus números aleatórios ali, né? Aqui ele já vai estar usando o switch para informar, dependendo de qual for o meu valor, né? Ele vai estar informando aqui para a gente. O meu gerador, no caso, né, que é o meu contador aqui dentro do laço for. E se for o primeiro laço, ele vai informar aqui o meu primeiro aleatório. Se for o segundo, vai informar o segundo aleatório, aquele controle que a gente já havia feito com o switch anteriormente. E finalizando o programa ao final. Para a gente iniciar, então, entender isso aqui, eu vou apresentar para vocês os operadores que a gente ainda não tinha visto. A gente já tinha conhecido, né, os operadores aritméticos,
que é ali o mais, o menos, o asterisco para vezes, barra para divisão. A gente já tinha visto o operador de atribuição, que é igual, já havia visto os operadores de comparação, que é igual, e o diferente, né? Tínhamos visto também o operador de autoincremento e autodecremento, que é o mais, mais e o menos, menos. E a gente tem alguns operadores que são bem importantes além desses. Quais seriam eles? Primeiro, a gente tem o pipe, que é essa barra em pé aqui, né? Que ele representa a condição ou seja, ele vai atender, como a gente colocou aqui no nosso if, né? Se o meu contador for maior que 3 ou o meu contador for menor que 1, então ele vai entrar nesse laço. Se qualquer uma dessas duas condições for aceita, ele vai entrar no meu laço. Isso é importante. Às vezes acaba confundindo um pouco com o próximo operador que a gente vai estar vendo, mas se qualquer uma dessas condições for aceita, essa ou essa segunda aqui, ele vai entrar no meu laço e vai executar os comandos que eu tenho ali dentro. O meu outro operador que a gente ainda não viu é o EE. O E comercial, né? 2Es comercial. Ele representa realmente o E. Então, se eu fosse usar aqui, né? E eu usei aqui embaixo, vamos ver aqui que está melhor. Ou seja, ele vai ficar dentro do meu laço, né? Ele vai repetir o meu laço. Enquanto a parada for diferente, a minha condição de parada, né? O meu valor que eu tenho dentro da variável parada, ela for diferente de 1, e também ela for diferente de 3. Ou seja, somente se as duas condições forem aceitas, eu vou estar continuando dentro do meu laço. Isso aqui eu posso estender para quantas condições eu quiser, tá? Isso aqui não tem um limite de condições. Parada aqui, enfim, assim por diante. Não é o caso, vamos deixar só duas aqui que já dá para entender bem. Então, por que eu fiz isso, né? Caso eu não digitar 1, que é para finalizar o meu sistema, e não digitar 3, que é para gerar vários números aleatórios, eu vou estar repetindo aqui o meu loop. E ele só vai sair daqui se for... ele só vai continuar se as duas condições forem verdadeiras, ou seja, somente se a parada for diferente de 1 e diferente de 3. Então, esses dois operadores são bem importantes aí para a gente estar conhecendo, tá? Eram dois dos mais relevantes que faltava a gente estar vendo. Beleza, pessoal? Depois eu vou colocar lá embaixo todos os operadores com a descrição, eu mando um TXTzinho ali no grupo com o que cada um deles faz, tá? É importante a gente conhecer todos esses aqui, pelo menos, né? Beleza. Então, operadores aí. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses dois? Ao E ou ao OU? Tranquilo, né? É bem simples a lógica dele. Show de bola. Então, vamos para o nosso próximo passo aqui, que é verificar as arrays e os objetos. Aqui agora a gente vai entrar num conceitinho que é um pouquinho mais complexo. A gente vai entender ele melhor lá na frente, lá na orientação a objetos. Mas a gente precisa entender o mínimo dele, porque ele também é bastante usado na programação, mesmo nas lógicas mais básicas. Ele é essencial, não vou dizer que ele seria essencial, mas a maioria das vezes que a gente utiliza o for each é com um deles, ou com as coleções, que são as listas, pilhas, filas, enfim, a gente vai conhecer árvores dinâmicas, enfim, ou então com um array. O que seria basicamente uma coleção ou um array? A gente tem a nossa variável, né? Como eu já falei, eu acho que semana passada para vocês, que ela armazena um valor único, um único valor. Porém, se eu quiser armazenar mais de um valor dentro de uma mesma variável, aí é onde eu vou estar recorrendo a minhas arrays e às minhas coleções. As coleções a gente vai deixar um pouquinho mais de lado, eu vou apresentar somente uma delas e a gente vê o resto lá na orientação a objetos. Mas, basicamente, uma array ela é construída como? Ela é declarada quase igual a uma variável comum, uma variável primitiva, com a diferença que eu tenho que criar ela como se fosse um objeto. Objeto, dentro da lógica de programação, são como se fossem elementos mais complexos, elementos que não têm uma única função, uma única informação. São elementos que podem conter mais informações, ou podem conter funções, podem conter inúmeros blocos de programação dentro deles, né? Então, como que eu crio
um array, tá? Eu basicamente vou dar o tipo do meu array, né? O tipo da minha variável, então vamos supor um int, e daí aqui eu vou usar os colchetes. Esse colchetes vai dizer que a minha variável int não é um int simples. Ele vai ser uma variável do tipo inteiro, mas que vai armazenar uma quantidade maior de informações. Podem ter mais de uma única variável, né? Mais de uma única informação dentro dele. Eu vou dar um nome qualquer para ele, eu vou colocar meu nome array aqui, só para a gente entender que ele é um array. E daí aqui que vem a magia, aqui que vem a diferença de uma variável padrão, né? De uma variável comum que a gente cria. Quando eu crio um objeto, eu tenho que dizer que ele é um novo, né? Então, new, em inglês, né? Novo. E o tipo de objeto dele. Basicamente, eu repito o que eu coloquei lá na frente. Já. Então, um tipo inteiro. Opa, chaves não. Colchetes, como eu havia colocado lá. E, basicamente, ponto e vírgula no final. Só que, como eu estou criando um array, eu tenho que fazer mais uma coisa. Eu tenho que dizer qual é o tamanho desse array. Se a gente pegar as linguagens de programação mais básicas, né, as mais próximas à linguagem de máquina, como o C++, o C mesmo em comum, e algumas linguagens de programação um pouco mais antigas, a gente, por exemplo, não existiu o tipo string, que é o que armazena nossas informações, né, em texto. String, onde a gente vai lá, string, nome, texto, né? Vou colocar aqui texto que fica mais claro. Texto, recebe um texto qualquer. Sei lá, qualquer coisa aqui. Nas linguagens mais antigas, né, algumas linguagens, pelo menos, a gente não tem isso. A gente não tem o tipo string já direto nele, né? Como que a gente faria, então, para armazenar vários textos? A gente teria que criar um array, como esse que a gente tem aí em cima, e colocar uma letra em cada uma dessas posições. Depois a gente tem algumas bibliotecas, né, que acabam trazendo essa funcionalidade de string para a gente, ou que criam ela, entre aspas, dinamicamente, né? Porque a nossa string ela nada mais é do que um array de caracteres. Porém, o C#, que é uma linguagem já mais moderna, mais avançada, faz isso para a gente por baixo dos panos, né? Sem que a gente tenha que definir isso de forma tão direta, né? Basicamente. Então, quando a gente cria um array, a gente tem que dizer o tamanho do meu array. Então, eu vou dizer aqui que o meu array ele vai ter tamanho de 3 caracteres. Só no final, né, gente? Só quando a gente instancia ele. Beleza. Então, esse meu array aqui, que eu vou dar um nome qualquer, eu vou dar um nome de números aleatórios, para estar de acordo com o nosso sistema. Aleatórios. Ou seja, armazena vários números aleatórios, né? Ele pode armazenar até 3 números aleatórios, até 3 valores. Então, como que eu atribuo um valor para a minha variável? Eu não posso simplesmente vir aqui, pegar o nome da minha variável e dizer que ela vai receber 1. Porque ela não é simplesmente mais uma variável comum. Agora, ela é como se fosse uma caixa com várias repartições dentro dela, como se fosse uma tabela lá do Excel, que tem só uma linha no momento, né? Então, eu tenho que dizer que eu vou colocar esse cara na posição 0, gente. Por que 0, gente? Porque, lembrando, na lógica de programação, né, dentro dos sistemas de informática, os sistemas binários, pelo menos, né, digitais, as numerações elas iniciam em 0. Elas não iniciam em 1. Elas iniciam realmente na posição 0. A posição inicial é a posição 0. Então, a gente já tem aqui, ó, a gente já tem o nosso primeiro valor dentro da nossa variável. E a gente pode vir aqui e fazer o mesmo até 3 vezes. Então, se eu vier aqui digitar na posição 1, na posição 2, eu vou colocar valores aqui. E se eu vier de colocar um valor na posição 3, eu não sei se ele vai acusar como um erro, tá? Mas quando eu rodar isso aqui vai estourar erro. Bom, realmente, que a princípio não aconteceu nada, eu vou botar um pause break aqui, vamos startar a aplicação e vamos ver o que vai acontecer. Ó, erro. O index, né, que é a posição, tá fora, né, do tamanho estipulado pelo meu array. Então, basicamente, a gente teria um erro ali, por mais que o meu C# ele não está apresentando o erro intrínseco aqui para a gente. Então, beleza. Então, eu sei que eu posso colocar arrays de caracteres aqui, né? Deixa eu startar de novo para a gente ver se isso aqui funcionou. Então, pause break. Se eu vier aqui em cima da minha variável, e aqui é bem legal, gente, que se a gente vier em cima da variável, a gente vem nessa setinha aqui do lado, ó, e ela não vai estar exibindo apenas o número que eu atribuí a ela aqui, ela vai estar exibindo todos,
Se a gente ver ali no lado, ó, é um int com 3 posições. Então, eu venho na setinha, eu vejo que tem 3 objetos aqui e o valor de cada um dos objetos, que é o número 1 que eu coloquei em cada uma delas, né? Então, a gente consegue visualizar que isso aqui funciona. Outra coisa, o meu array, né? A minha coleção de objetos, a minha caixa com várias repartições, como eu falei para vocês, ela é como uma tabela do Excel. E ela não precisa ter uma única dimensão. Ela pode ter inúmeras dimensões. Eu posso colocar aqui, ó, um objeto bidimensional. E eu vou dizer que ele tem 3 posições em uma dimensão e mais 2 posições em outra dimensão. E daí eu posso dizer que um número ele vai ficar na posição 0, 0 e outro vai ficar na posição 0, 1. 0, 1. Aqui. 0, 1. E assim por diante, tá, gente? Posso colocar aqui como 3 dimensões. Isso aqui eu não sei se tem limite, tá? Se tem limite, ele é um limite bastante elevado. Nunca cheguei a pesquisar realmente se ele tem algum limite. Deve ter, provavelmente. Mas não importa agora para a gente. O importante é que a gente consegue fazer isso, né? Outra coisa. Deixa eu deixar só dois caracteres aqui para a gente. 2 dimensões, na verdade, né? Então, a gente tem nossas 2 dimensões aqui. O que ele está exibindo erro aqui? Ele está dizendo aqui. Ou colchetes. Vou rodar aqui para a gente ver. Deixa eu apagar esse nosso cara aqui e criar ele novamente. Agora, new int. Aqui e aqui. Ponto vírgula. 3, 2 caracteres. Bom, pessoal, eu vou dar uma olhadinha depois porque ele está dando erro aqui, tá? Mas, enfim, a gente tem a opção de fazer isso. Outra coisa legal, a gente pode startar a nossa variável já com valores. Então, eu posso adicionar valores ao meu array dessa forma, né? Ou eu posso também... New int, aqui de 3 posições. Ou eu posso colocar todos os valores diretamente, sem ter que declarar linha por linha. Então, como que eu faço isso? Através do operador chaves. Se eu vier aqui e colocar 1,2,3, vou tirar o pause break aqui. Não é colchete, será? Vamos ver aqui. Não é colchetes. Bom, pessoal, eu vou ver depois certinho também como é que funciona essa questão do array multidimensional, que é uma coisa que a gente não usa tanto, tá? Mas, enfim, a gente também tem essa opção, depois já vejo certinho para vocês o que está dando erro para a gente não perder tempo aqui. Quer fazer uma matriz ou... Isso. Tem que botar um vírgula ali entre os colchetes ali. Ali em cima, ali do lado do int, tem que colocar uma vírgula. Não, mas no caso, para mim atribuir todos os valores direto à minha... Ah, tá, não tem... Para mim atribuir os valores direto ao meu array. Se for matriz, tem que botar a vírgula ali no meio do lado do int, ali depois do... Não é colchetes, agora me fugiu o nome. Int chaves ali, do lado do int. Bota uma vírgula, daí ele já vai entender que é uma matriz. Aqui... Lá no início ali onde tu colocou, do lado dos números aleatórios ali. Aonde, cara? Qual linha? Linha 11? Das chaves ali, na linha 9. Tá. O int, daí ali entre chaves, coloca uma vírgula. Aqui? Isso mesmo, daí o sistema ele já entende que é uma matriz, né? Tá, entendi. Isso, não, mas eu queria adicionar todos os valores direto à minha matriz ao mesmo tempo, no caso, né? Uma matriz,
unidimensional mesmo. Ah, entendi. Mas, enfim, não vamos perder tanto tempo nisso não, tá, gente? Outra forma da gente fazer isso nas linguagens de programação mais moderna, que é uma forma muito mais fácil, é através das coleções. O que são as coleções? São objetos que a gente já pressupõe que eles são arrays para armazenar vários valores, como listas, pilhas e filas. O que é uma lista, gente? É basicamente o que a própria nomenclatura dela diz. É uma lista onde eu vou conseguir armazenar, né, uma lista de informações, uma lista de elementos. E como que funciona a declaração dela? Da mesma forma como a gente declara um array. A única diferença é que a gente vai ter que definir que ele é um objeto do tipo lista. Então, se eu vier aqui, digitar list, abro o sinal de maior e menor. Aqui, dentro do sinal de maior, eu vou dizer qual é o tipo do meu objeto, int, por exemplo. Vou dar um nome para ele novamente. Vou dizer aqui que é uma lista, né? Lista de números aleatórios. E vou instanciar ele, né? Vou criar ele com o meu operador new. New. Aqui, lista de inteiros. Aqui a gente tem uma peculiaridade que a gente tem que abrir e fechar parênteses e finalizar. E não precisa disso aqui, tá? Que a gente está colocando. Só que se a gente já quiser, dentro do parênteses, se a gente já quiser iniciar a lista com valores, né? Ou a gente pode até abrir chaves aqui no final e colocar dentro delas os valores que a gente quer adicionar. Mas isso a gente vai ver mais lá na orientação objetos. O importante é que a gente tem aqui uma lista de valores. Da mesma forma como funciona o nosso array, se eu vier aqui e definir uma lista, com essa sintaxe aqui, agora eu tenho um objeto que pode armazenar valores. E qual é a vantagem dele, gente? Por que a gente utiliza geralmente uma lista e não um array? Porque a minha lista ela é dinâmica. Eu não preciso definir um tamanho máximo para ela. Ela vai armazenar quantos valores eu quiser dentro dela. Então, isso aqui é um problema a menos. Claro, dentro do array a gente também pode fazer isso. A gente pode fazer da seguinte forma, né? A gente pode vir aqui no meu array, criar uma variável qualquer, eu vou botar fora de sintaxe só para a gente entender, tá? Uma variável qualquer, e eu vou dizer que o meu array é do tamanho da minha variável qualquer. E daí, toda vez que eu quiser aumentar o tamanho dela, eu vou ter que pegar os valores dela, jogar para dentro de um outro array, criar um novo array com um novo tamanho que eu defini para a minha variável e jogar de volta os valores para dentro dela. Então, é muito pouco prático, é trabalhoso, é mais confuso, abre margem para erro. Então, os arrays eles são usados somente esporadicamente, em alguma situação específica, ou em linguagens de programação que não tem, né, nativamente os tipos de coleção, que são as listas, pilhas e filas. A lista ela funciona, né, como uma lista de objeto, as pilhas e filas, tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente vai ver elas mais à frente, mas para a gente ter uma ideia. A pilha ela funciona exatamente como o nome diz também, eu coloco valores dentro dela e quando eu tento obter um valor dentro dela, eu não vou poder selecionar qual valor eu quero, mas eu vou pegar o último valor que foi colocado dela. Como uma pilha na vida real mesmo. Tem uma pilha de documentos, eu coloco um monte de documento lá, o primeiro documento que está em cima é o primeiro que eu sempre vou obter dela. A fila é o contrário. A primeira informação que eu coloquei dentro dela, quando eu tentar obter um valor de dentro dela, o primeiro elemento vai ser o que eu vou estar obtendo. E daí eu vou jogando vários elementos dentro dela e sempre pegando o primeiro que eu fui colocando. Como uma fila funciona também na vida real, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, vamos se ater esses dois tipos aqui, o tipo int, o tipo array, né? E as listas. O array, eu vou ficar defendendo para vocês ali o array multidimensional, vou ver o que multidimensional não, né? Nosso amigo ali já deu uma luz aqui para a gente, como a gente faz ele, mas como que eu atribuo diversos valores de uma só vez para ele, né? Enfim, vamos lá. Então, a gente já tem esses dois valores. Alguém ficou com alguma dúvida aí, gente, em relação às listas? Como eu crio uma lista de objetos ou como eu crio um array de objetos? Tranquilo? Podemos prosseguir, então? Beleza. Então, a gente já viu aqui, né, os nossos objetos.
Show de bola. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos agora para o for each. Por que a gente esperou tanto para ver isso, gente? Por que a gente não fez o for each antes de ver essas questões? Porque o for each ele é melhor trabalhado quando eu tenho uma relação de vários objetos em um único lugar, em uma única variável, lista, array, enfim, qualquer lugar. Qual é a sintaxe dele, gente? Da mesma forma que os outros laços de repetição e controle. For each, abro parênteses, vou criar a variável da mesma forma que o for, né? Então, var item, e item da onde? Da minha lista de valores. Em lista de valores. Então, para cada item que eu tiver na minha lista de valores, eu vou executar o meu bloco de programação. É como se fosse, da mesma forma que a gente tem um array dinâmico, que é a lista, que não tem um tamanho máximo, que a gente não define um tamanho, o meu for each é como se ele fosse um for dinâmico. Ele não tem um tamanho também. Ele vai se repetir para cada item que eu tiver dentro de uma lista, dentro de um array, dentro de uma coleção de objetos. E daí que eu posso fazer o que eu quiser. Como que eu atribuo? Então, primeiro eu vou atribuir valores à minha lista. E para mim atribuir valores à minha lista também é um pouquinho diferente, tá, gente? Eu não posso vir aqui e dar um igual, porque se eu der um igual, eu pressuponho que a minha lista vai receber uma outra lista de objetos. Então, eu não faço isso. Eu venho aqui e eu dou um ponto ADD. ADD de adicionar mesmo, tá, gente? Ponto e vírgula lá no final. E eu tenho que adicionar um valor inteiro, né? Como a minha lista é do tipo inteiro, eu tenho que adicionar valores do tipo inteiro. Beleza. Coloquei um valor aqui do tipo inteiro e eu vou fazer isso mais 2 vezes só para a gente ter uma lista mais completa, né? Ponto e vírgula aqui no final, não podemos esquecer. Vou colocar 3 aqui, 5 e 7 aqui. 6, pode ser. Enfim, agora a gente, em teoria, e a gente vai ver na prática, mas em teoria a gente já tem uma lista com vários valores dentro dela, um objeto que armazena vários valores. Agora a gente vai vir aqui no nosso for each e a gente vai ver o quê? Para cada objeto que eu tiver na minha lista, ele vai entrar aqui e eu vou printar essa informação para a gente. Aqui. E depois disso a gente pode utilizar para armazenar vários números aleatórios, né? E a gente está trabalhando, melhorando o nosso sistema. A princípio, vamos só fazer isso aqui. Número. Aqui. Mais. E daí aqui eu vou trabalhar com o meu item. Beleza? Em teoria aqui, o nosso sistema ele já deve exibir para a gente todos os valores que está dentro da nossa lista. Vamos ver se isso aqui funciona. Beleza, chegou ao nosso ponto de parada, né? Se a gente vir aqui em cima, a gente já vai ver que a gente tem a nossa lista com os objetos, 3, 5 e 6, que são os valores que eu armazenei, da mesma forma como funcionava com o array, mas vamos ver no nosso console se o nosso for each funcionou e realmente exibiu todos os valores da minha lista. Vamos lá, e aqui, ó, número 3, 5 e 6. Isso sim é uma função que a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá, pessoal? Listas e o for each, o for a gente usa um pouco menos, tá? Pelo menos que nos lugares que eu trabalhei até hoje eu não usei ele tanto assim. O que eu mais utilizo mesmo é o for each. Então, bem importante a gente conhecer essa lógica aqui, né? Essa utilização do for each junto com os elementos da lista. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Beleza. Outra coisa. É um conceito um pouquinho mais difícil da gente compreender, tá? Assim de cara, mas ele vai ficar claro aí ao longo da quarta parte aí do curso, que é a orientação a objetos. Mas dentro do C#, a gente tem linguagens de programação que trabalham com as variáveis de duas formas diferentes. Quando eu venho aqui, por exemplo, no C#, e eu digo que essa minha variável item vai receber um valor de dentro da lista, e daí eu vou trabalhar com esse valor. Dentro do C#, essa variável item, ela não vai ser uma nova variável. Ela vai unicamente apontar, tá? Como se fosse uma referência, um endereço, para o mesmo lugar onde
o valor que está na minha lista for armazenado. Então, imaginem o seguinte, quando eu crio uma lista e eu coloco um valor dentro dele, ele é armazenado como se fosse uma casa. Imaginem na vida real, né, como se fosse dentro de uma casa. Então, eu pego uma caixa lá, eu sou o correio, eu pego uma caixa e eu levo lá para dentro de uma casa, né? Quando eu venho aqui e eu digo que a minha variável item, ela vai receber, né, o valor da minha lista de números aleatórios na primeira posição, aqui no início, né, depois da segunda, terceira e assim por diante, eu não vou pegar a minha caixa, né, o meu número 3, copiar ele e dizer que eu tenho um segundo número 3 dentro da minha variável item. Pelo contrário, eu vou dizer que o meu número 3, ele está... que o meu item, né, o número 3 do meu item é o mesmo número 3 que está dentro da minha lista, ou seja, é um número 3 só e ele está sendo exibido em dois lugares diferentes, como se dois endereços apontassem para o mesmo lugar, certo? Se a gente vir aqui, tá, e eu pegar o meu item e jogar dentro dele o número 8, que é um número que a gente não tem ali, se a gente pode fazer isso, a gente não pode, porque ele é do tipo lista, né? Deixa eu ver aqui. Porque ele é uma variável de interação no for each. Aqui não vai ser possível, mas se a gente pegar aqui, deixa eu fazer diferente. Quando a gente trabalhar ali com as funções, a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Mas se eu pegar lista ponto... Deixa eu ver aqui, var qualquer... Deixa eu ver se eu consigo simular isso aqui para vocês verem melhor. Qualquer... Recebe, deixa eu tirar esse ponto de parada aqui também. Recebe lista... A posição 0 aqui. A lista a gente também pode endereçar ela da mesma forma como os arrays, tá? Eu posso obter valores dentro de uma outra variável, aqui do tipo int também pode ser, né? De uma outra variável através da posição na minha lista. Eu posso utilizar o for each, né, para obter qualquer valor dentro da lista, ou eu posso também dizer qual é a posição dentro da minha lista que está. Aqui, no caso, seria o 5, né, na posição 1. Se eu vier aqui e alterar o qualquer vai receber 8. Bom, pronto. Deixa eu até comentar para a gente esse cara aqui. Isso aqui é um conceito bem legal, tá, gente? E eu vou botar um pause break aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu estou enganado ou se realmente funciona assim. Beleza, chegamos aqui, então a gente tem a nossa variável qualquer, que é o 8. E vamos dentro da nossa lista, vamos ver qual é o número. Ah, não, aqui não funcionou certinho. Tá, não dá de eu atribuir, gente. Isso aqui a gente usa mais com funções. Nas funções eu vou conseguir exemplificar para vocês melhor, tá? Mas, enfim, o C# ele trabalha com apontamento de endereço e, por exemplo, linguagens como Java, eles trabalham com cópia de variável mesmo. Se eu pego uma variável, jogo por uma função, ela é uma outra variável, como se eu realmente duplicasse o meu número. Beleza? Mas na função eu já vou explicar isso aqui para vocês certinho. Vai ser mais fácil da gente visualizar e simular. Dúvidas por enquanto? Considerações? Beleza, vamos lá. Então, já entendemos o nosso for each. Se alguém tiver dúvida aí, por favor, né, comente aí, né? Pode abrir o microfone e estar falando aí para a gente. E antes da gente ir para as funções, a gente vai estar olhando o tratamento de erros, que ele é mais simples, mais rapidinho, e depois a gente fica nas funções, que é um pouquinho mais complexa. Bom, basicamente o tratamento de erros, ele serve para aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente pega um sistema, se a gente não tratar os pontos onde ele pode dar erro, ele eventualmente vai parar de funcionar, vai crashar, vai cair, vai fazer alguma coisa que não deveria fazer, ou então não vai dar erro nenhum, só vai travar e isso é um problemão, né? O cliente ele não vai estar sabendo o que fazer, o usuário desse sistema não vai saber como lidar com isso. E vai estar ligando para a gente ou acionando suporte, alguma coisa do tipo. Então, como que funciona o tratamento de erro? Vamos supor que eu venho aqui embaixo. A minha parada aqui, a minha variável parada, ela está convertendo para um inteiro
o número que eu digitar no meu console e mandar para o meu sistema, correto? Mas se eu digitar um texto, ou se eu der um Enter, igual a gente fez aí semanas nas aulas passadas, e estourou um erro, o que a gente faria com isso? Bom, nesse momento o sistema só ia parar de funcionar mesmo. Mas quando a gente trata um erro, a gente pode impedir que o sistema ele pare de funcionar, a gente pode prever situações. E como que funciona? A forma mais prática e mais simples da gente tratar erro, tá? E basicamente toda linguagem de programação tem uma forma de tratar erros com uma sintaxe geralmente um pouquinho diferente, né? As nomenclaturas, quando a gente chegar ali no banco de dados, a gente vai ver que as nomenclaturas de tratamento de erro, elas são um pouquinho diferentes, porém, a forma de fazer isso é igual. Eu vou iniciar com um operador que vai dizer que eu estou iniciando o meu bloco que vai tratar os meus erros. Então, no caso do C# é o try, ou seja, tente fazer isso aqui, que eu vou colocar aqui entre o bloco. Então, tente receber na variável parada o valor do número que eu tô informando. Ah, beleza. Tenta fazer isso aqui. E se não conseguir? Se não conseguir, pegue, né, que é o catch, pegue a exceção que aconteceu, né, exception, ou error, tá? Vou colocar aqui exception. Opa. Exception com C antes, né? Exception, vou dar um nome para minha exceção, que é aquele erro cru. Quem trabalha com suporte, quem trabalha com desenvolvimento ali, já viu quando o cliente ele manda aquele erro que vem um monte, vem uma numeração, vem uma informação de banco de dados, vem umas informações um pouco confusas. Esse E, ele vai receber esse meu erro do sistema, esse erro cru, antes de ser tratado. E eu vou dizer que quando ele receber esse erro, ele vai fazer alguma coisa. Eu posso só não fazer nada. Se isso aqui não é importante para mim, ou se eu quero que ele tente fazer uma determinada situação que, se der erro, pode avançar, eu posso até não fazer nada. Não, beleza, vai chegar aqui, o cara vai digitar um valor que não é um número, eu vou tentar converter, vai dar erro, ele vai pegar esse erro, jogar para dentro dessa variável, vai vir aqui dentro do bloco de tratamento, vai ver que não tem nada e vai pular e continuar o nosso programa. Isso vai impedir que o programa trave, pare, caia, enfim, qualquer outra coisa. Eu posso também vir aqui e dar uma mensagem para o usuário. Posso dizer para ele que número inválido. Número inválido. Tem um pontinho de exclamação aqui. Número inválido. Beleza. Eu dando esse valor para o usuário, ele vai continuar o nosso sistema, nesse caso aqui também, e não vai acontecer nada. Ou eu posso estourar uma exceção, né? A gente vai ver melhor na orientação a objetos, mas eu posso travar o programa aqui. Eu posso parar ele de vez e jogar uma mensagem para o usuário também. Depois a gente vê isso mais à frente. Mas, enfim, então aqui eu já estou dizendo para o nosso usuário, né, que ele está digitando um número que não é válido. Eu não posso vir aqui e digitar uma letra quando eu quero receber um número. Beleza, mas isso aqui, como eu falei para vocês, ele vai vir, pegar o erro, informar para o usuário o que ele fez de errado e vai pular e vai avançar o meu sistema. Aqui, a princípio, ele não vai voltar e pedir para o usuário digitar novamente o número. E aí que entra os nossos laços de repetição, né? Deixa eu colocar isso aqui até aqui em cima. Número aqui, a gente colocou o número, beleza, não importa, aqui, ó. Número aleatório, aqui ele já inicia, né, com um número aleatório. Então, eu vou vir aqui e vou dizer para o meu usuário, né, na resposta, vou pegar essa resposta aqui e eu vou colocar ela dentro do nosso tratamento de erro, porque a gente também quer repetir essa resposta. Vamos lá, coloquei a minha resposta aqui dentro, vou tentar pegar um número, tá, gente? Aqui, como eu falei para vocês, eu quebrei a linha aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar, mas isso aqui eu poderia ter numa única linha aqui, não é um problema. Deixa eu jogar isso aqui de volta para cá. Aqui, ó. Só para não ficar escondido aqui, eu tinha quebrado ela. Mas, enfim, coloquei minha mensagem aqui, estou pedindo para o nosso usuário informar um número, estou tentando obter um número, jogar para dentro de uma variável que eu vou conseguir utilizar essa informação depois, e se acontecer algum erro aqui, eu vou tratar esse erro.
E agora eu vou fazer melhor. Eu vou colocar isso aqui tudo dentro de um laço de repetição, do nosso famoso do while. Então, tenta fazer isso aqui, né? Vamos jogar ele aqui de volta. Tenta fazer isso aqui. E caso der erro, né? Informa a mensagem para a gente. E daí a gente vai fazer uma coisinha a mais. A gente vai repetir. Então, vamos criar uma variável aqui. Um inteiro, erro. Para a gente saber se deu erro. Vai ser igual a 0. Beleza? Então, o meu programa ele só vai ficar se repetindo enquanto a minha variável erro for diferente de 0. Caso contrário, ele vai sair do meu sistema aqui, né? Vai sair do meu bloco de programação. E eu tenho que botar o while aqui, né? Senão não vai funcionar mesmo. While. Aí, beleza. Concordam, gente? Eu criei uma variável do tipo, uma variável com nome erro, atribuí o valor 0 para ela, e eu quero que, enquanto o erro for diferente de 0, ele fique repetindo o meu bloco, até a pessoa digitar um número correto. Então, como é que eu vou fazer para isso aqui funcionar, né? Eu vou pedir para o usuário informar um número, ele vai informar, se der erro, ele vai cair no meu erro, e daí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a minha variável erro vai receber 1. Ou pode ser qualquer outro número, né, de acordo com a minha condição. Então, minha variável erro vai ser receber 1. Eu vou deixar para instanciar minha variável erro aqui dentro, inclusive, porque senão não vai dar certo. Opa. Erro recebe 0. Beleza? Então, vamos lá. Cria a variável erro. Disse para ela que, em primeiro momento, vai dar tudo certo. Então, ela é 0. A pessoa vai tentar fazer, né, executar esse bloco. O sistema vai tentar executar esse bloco que a gente previu. Se der erro, ele vai dizer que a minha variável é 1. Vai informar qual que foi o erro do usuário. Vai chegar aqui, vai verificar que a minha variável ela é diferente de 0 e vai repetir tudo isso aqui, até que a pessoa digite um número correto para a gente. Vamos ver se isso aqui funciona, então. Vamos salvar aqui. E vamos executar. E daí a gente vai botar um bloco. Vou colocar só uma variável qualquer aqui, só para a gente parar. Var só para a gente poder parar. É que a gente não pode parar num espaço vazio, tá? Se eu vier aqui e tentar colocar um pause break aqui na linha que está em branco entre o while e a variável, não vai dar certo. Podia até botar aqui no final, mas antes de chegar na repetição do próprio bloco, eu vou dar uma parada aqui para a gente ver. Então vamos lá. Vamos testar isso aqui. Ó, ele já exibiu aqueles números lá do for each que a gente deixou lá em cima, né? Ele exibiu o nosso primeiro número aleatório e está dizendo para a gente, ó, informe 1 para finalizar, 2 para o próximo número e 3 para gerar vários números aleatórios. Eu vou informar aqui a letra A. Vou tentar dar um Enter. Ó, caiu no nosso erro, gente. Foi pego no erro ali, ó. Foi pego na contravenção. Então, número inválido, né? Informa para o usuário e repetiu a mensagem. Informe 1 para finalizar, 2, enfim, e assim por diante. Agora vou informar 3, que é para gerar vários números aleatórios. E chegou no nosso pause break aqui, né? Ou seja, ele completou esse laço de repetição. Eu vou tirar o pause break, vou continuar só para o sistema finalizar. Foi lá, ó, informe quantos números aleatórios você gostaria de gerar, limitado a 5, eu limitei a 5 nesse momento, né? Vou botar 3 aqui. Aí, ó, virou nossos 3 números aleatórios e finalizou. Gente, tratamento de erro e testar o sistema são duas das coisas mais importantes dos desenvolvedores. E também duas das coisas que os desenvolvedores mais postergam, né? Mais ignoram ou deixam de fazer, porque é um trabalhinho a mais, o sistema está funcionando, então, às vezes a gente tenta economizar tempo, pula isso aqui. A gente não, né? Não vou dizer que eu faço isso aí, mas enfim, algumas vezes, né, acontece de alguém tentar economizar tempo, pula, né, esses tratamentos e acaba que lá na frente estoura um erro no sistema. Ou até a pessoa não previu, né? É uma situação tão esporádica que passou no teste, não foi previsto pelo desenvolvedor e acontece, né? A gente não pode dizer que toda a vida é alguém que não estava com preguiça de fazer alguma coisa, né? Não, acontece bastante, o contrário.
Beleza, gente? Alguma dúvida aí, pessoal? Gostaram aí do tratamento de erro? Útil ou não útil? Show. Tá Bem todo útil. mundo dormindo, não, né? Não. É útil, é útil. Beleza, show de bola. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui para ver se a gente consegue dar continuidade com a função. Caso contrário, a gente vê mais para frente. Mas, enfim, o nosso tratamento de erro é isso. A gente poderia estar tratando nos outros lugares aqui do sistema. Não vamos fazer isso aqui agora no momento, né? Mas dá da gente fazer isso também. Aí eu posso exibir o meu erro aqui também, né, para o usuário, se eu quiser. Vou botar aqui o E. Para a gente ver como é que funciona aqui, né? Que é um erro que não vai ser tratado. Eu posso também tratar esse erro, tá? Ó, número inválido, system.format, exception, input string, não pode, não está no formato correto, né? Então, vai dar aquela mensagem nossa padrão de sistema, como a gente já havia mencionado. Beleza. É isso, deixa eu ver. Eu tinha mais uma coisinha para me mostrar para vocês aqui agora, o que era. Cat exception, que tratamento de erro. Tá, enfim, se eu lembrar, eu volto nela. Mas a princípio era isso, tá? Por último, vamos ver as funções aqui. Vamos ver se a gente tem um tempinho aqui para ver as funções. Gente, o que é a função? Imaginem o seguinte, aqui no nosso sistema, eu gerei números aleatórios 2 vezes. Eu gerei aqui inicialmente o número aleatório, depois eu arrumo esse sisteminha, tá? Eu coloco os erros ali onde precisa, eu aplico esse for each em algum lugar e passo o exemplo para vocês de utilização mesmo, tá? Outra coisa, provavelmente se hoje a gente acabar as funções, quem quiser tentar replicar esse sisteminha aí e me mandar depois, é legal, é um bom treinamentinho, tá? Se vocês replicarem esse sistema de gerar números aleatórios, praticamente o básico aí da programação todo mundo aprendeu. Então tá, vamos lá. A função basicamente ela serve para quê? Eu utilizei a minha geração de números aleatórios 2 vezes. Em primeiro lugar aqui, quando eu fico gerando 1 a 1, e em segundo lugar aqui, quando eu gero ele inúmeras vezes, né, de acordo com o tanto de números que o nosso usuário ele quer estar exibindo, beleza? Poxa, mas se eu quisesse usar isso aqui 50 vezes, imagine o seguinte, no nosso sistema usual, quantos salvar tem lá, né? Eu salvo nota de entrada, eu salvo material, eu salvo o cliente, eu salvo o fornecedor, eu salvo, nossa, alguma informação. Já pensou se todo lugar eu tivesse que reconstruir toda vez o salvar que vai lá, conecta com o banco de dados, salva no banco de dados, retorna a informação para o usuário? Então a gente não precisa sempre estar refazendo a mesma função toda a vida, a mesma função. O mesmo bloco de programação, né? Escrever ele inúmeras vezes no sistema. Isso vai gerar muito código, código mais do que devia, vai pesar mais na memória do servidor, vai talvez causar lentidão no meu sistema, dependendo de como usar isso, e vai fazer um retrabalho, né? Vai fazer o programador ele perder tempo. E o que a gente menos quer dentro do desenvolvimento de sistema é perder tempo, porque o prazo geralmente é curto, o prazo nem sempre a gente tem certeza, não, vou acabar em 2 dias, vai ser 2 dias, acontece um erro, acontece uma situação esporádica que a gente acaba revendo isso. Então, é importante a gente economizar o maior tempo possível, né? Isso também é convertido em produção. Então, como é que a gente funciona isso? Para a gente entender as funções, eu vou criar uma nova classe. Isso a gente vai ver lá na orientação a objetos. Não precisam se preocupar com isso agora. Eu podia fazer até aqui dentro mesmo, mas eu vou fazer fora daqui para a gente entender melhor o funcionamento dela. Então, eu vou vir aqui no meu sistema, né, que eu já tenho aqui, vou vir aqui, clicar no botão direito, vou vir em adicionar e vou criar uma nova classe. Basicamente, é um novo item. O que é uma classe, gente? A gente vai conhecer mais para frente, mas imaginem que é uma segunda página dessas que a gente está utilizando agora. Por enquanto, isso é o suficiente. Vou dizer aqui que é função, né? Lembrando, gente, a acentuação no desenvolvimento a gente não utiliza nunca, tá? Em hipótese nenhuma, somente quando for dentro de uma string. Caso contrário, a gente não utiliza acentuação. Como é um objeto, né? Começa com letra maiúscula, é uma boa prática, não é obrigatório, mas é uma boa prática. Estou adicionando aqui, agora eu tenho 2 páginas. Ó. Tem minha primeira página, que é onde a gente construi o nosso programa, e tem uma segunda página aqui, que é onde eu consigo colocar mais informações. Mais informações.
Aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essa minha classe, ela é pública. E aqui vai mais um conceito para a gente. Public, né? Pública não existe. Não é em português no nosso sistema. Public. Esse public quer dizer o quê? Que tudo que eu colocar aqui dentro, toda a programação que eu colocar dentro dessa página aqui, ela pode ser acessada por outros lugares dentro do meu sistema. Isso aqui são operadores que restringem o acesso, tá? A gente tem o public, a gente tem o private, né? Private. A gente tem alguns outros, mas a gente vai ver isso lá em orientação a objeto, tá? O private basicamente vai dizer que o que eu tiver aqui é privado a somente quem tem acesso. O public vai dizer que todo mundo dentro do meu sistema aqui, né, vai ter acesso. Esse namespace aqui, basicamente, é o que vai indicar o endereço desses meus blocos de programação, desses meus códigos. Isso lá em orientação a objetos a gente vai ver bastante e é essencial para a gente entender o funcionamento do sistema, da manutenção do sistema, como o nosso ou como qualquer outro, tá? Então, é um conceito bem importante. Mas, basicamente, eu vim aqui, disse que eu tenho uma classe, né? Eu tenho um objeto, igual as minhas variáveis lá, minha lista, meu array, que é público e tem um nome de função. Dentro dessa função, podia ter colocado funções, né? Seria melhor, mas vamos colocar aqui função só a princípio. E eu vou dar um nome para essa minha função. Como é que eu crio uma função, gente? Aqui vem a parte importante, queria que vocês prestassem bastante atenção. Uma função, ela não é tão diferente de um objeto. Eu vou definir ela como pública, em primeiro momento, né? Public. Isso a gente pode fazer com as variáveis também, tá? A gente não fez ainda porque já entra outros conceitos, mas pública para dizer que todo mundo pode acessar ela. A minha função, eu vou dar um nome para ela, tá? Tem algo antes aqui, né? Mas eu vou colocar o nome primeiro, então gera maiúsculo, né? Gera aleatórios, que é para gerar números aleatórios. Eu vou abrir e fechar parênteses, tá? Todas as funções, depois do nome, eu abro e fecho parênteses, e vocês já vão entender por quê. Abro chaves e fecho as chaves. Da mesma forma que a gente fez com os laços de controle e repetição. Gente, o que falta aqui? Por que está errado? Duas coisas. Primeiro, a minha função, ela serve para mim fazer alguma coisa que eu não quero repetir várias vezes. Então, por exemplo, eu quero gerar números aleatórios, eu vou colocar minha programação que gera números aleatórios aqui dentro dessa função. Mas e aí, como é que eu vou acessar isso? Então, a minha função, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente não, né? Mas eu tenho que dizer qual tipo de retorno ela vai ter. Ou seja, quando eu chamo uma função, ela, em teoria, deve me retornar algum valor. Tá? É para isso que a função serve. Se não, claro, não unicamente para isso, ela serve para fazer qualquer operação que eu não queira fazer repetidamente, como eu já havia falado. Mas eu tenho que definir se ela vai me retornar um valor ou não e qual é esse tipo de valor. Então, depois de eu restringir, né, o acesso dela, dizer que ela é pública ou privada, e antes de eu dar um nome dela, da mesma forma que a gente define a variável lá, tipo inteiro, tipo string, e depois o nome, eu vou dizer qual tipo de retorno a minha função vai ter. Aqui eu já tenho quase uma função, então eu sei que eu tenho uma função que pode ser acessada por qualquer um, ela vai me retornar um número inteiro, que vai ser o meu número aleatório que eu vou gerar, e ela tem um nome, que é o que eu vou usar para chamar ela. Tá? Eu sei que já está na hora, tá? Só vamos acabar de ver essa partezinha aqui rapidinho, e depois como utilizar a função a gente inicia na semana que vem, é rapidinho, aí a gente finaliza e inicia o banco. Então, beleza. Então, eu defini que ela vai me retornar um valor inteiro, um número inteiro. Mas eu posso também, gente, dizer que ela vai me retornar uma string. Ou eu posso dizer que ela vai me retornar um lógico, né, que é um booleano. Ou eu posso dizer que ela não vai me retornar nada, gente. E como é que funciona para mim dizer que ela vai retornar nada? Diferente das variáveis, que quando eu quero dizer que ela não tem nada, ela é nula, aqui eu vou dizer que ela é void, vazio, né? Void de vazio. Então, public, né? Função pública, vazia, não vai retornar nada, ela vai retornar, mas vai retornar nada, basicamente, né? Vazio.
e o nome dela, ou inteiro. No nosso caso aqui vai ser inteiro. Esses operadores também eu vou anotar e informar para vocês, tá? Esse void ali da função, enfim. Beleza. Então, público inteiro. Perceberam que quando eu digitei void, ela funcionou e quando eu digitei inteiro, não? Por quê? Porque quando eu tenho void, eu não retorno nada. Porém, quando eu tenho inteiro, eu tenho que retornar obrigatoriamente o valor. Eu não posso não retornar. E como que eu faço para retornar o valor dessa função que vai ser chamada de outro lugar? E a gente vai ver isso semana que vem. Eu vou vir aqui e dizer que eu retorno. Ou seja, vou dar um return aqui, né? Return. E o valor. Esse valor vai ser um valor que eu vou atribuir a uma variável, vai ser, enfim, qualquer coisa que eu vou botar zero, a princípio, só para ela funcionar, e a gente já pode ver que ela funcionou. Beleza? Então, essa é a estrutura básica de uma função. Ah, professor, por que os parênteses aqui? O parênteses, ele vai servir para receber informações. Imagina o seguinte, a função ela vai funcionar como aquelas caixas, quem mora aqui por Criciúma já viu aquelas caixas amarelas que a gente coloca agasalho, que depois eles distribuem, né, as famílias mais necessitadas ou coisa do tipo. A função ela funciona da mesma forma. Eu lá no meu programa, aqui no meu programa que gera números aleatórios, vou vir, vou chamar a função e eu posso informar alguma coisa para ela ou não. É como se eu pegasse a minha roupa, fosse lá e depositasse naquela caixinha, naquela caixa que tem roupas que depois vão ser distribuídas. Então eu vou lá, vou chamar a minha função e aqui eu vou receber, né, a minha caixa. E eu tenho que ter uma caixa aqui, uma variável, né, para receber essas informações. Então, sei lá, o inteiro, quantidade, né, vou abreviar aqui, QTD, de aleatórios. Aleatórios. Basicamente, é uma caixa que vai armazenar os números aleatórios que eu estou enviando para a minha função. Isso aqui pode ter qualquer número, tá? Qualquer nome, não precisa ter necessariamente o nome que eu estou definindo na minha função. E aqui, daí, depois eu posso usar esse valor da forma que eu quiser. Ah, quantidade, QTD aleatórios, para receber qualquer outra coisa, ou eu vou pegar o valor dele e vou fazer um cálculo, ele vezes, sei lá, 4, aqui, vou jogar para dentro de uma variável, var qualquer aqui, recebe o valor que eu enviei vezes 4. Isso a gente vai ver melhor na semana que vem também, tá? E basicamente, para me chamar a minha função, eu vou lá dentro do meu programa, de qualquer lugar, e daí depois eu vou ter que instanciar o objeto aqui, né? Isso a gente deixa para a semana que vem, tá, gente? Que a gente já está em cima da hora. Mas assim que eu crio uma função, e semana que vem a gente parte a partir desse ponto de parada aqui. Criei minha função, defini, né, se ela é pública ou privada, defini o valor que ela vai me devolver, dei um nome para ela, coloquei aqui dentro dela quais valores eu vou receber, e aqui eu podia botar, sei lá, string outra aqui, e daí eu ia receber, eu tenho que enviar para ela dois valores, um número e uma string com esse nome. Aqui dentro eu faço operações e eu retorno o resultado disso aqui. A gente vai ver esse conceito um pouco melhor, tá, pessoal? Semana que vem, para a gente não passar muito do tempo. A princípio era isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Em relação à função, eu acredito que alguém possa ter, tá? Não se apeguem muito à função a gente continua semana que vem, demos só uma introduzida a ela aqui. Mas em relação aos outros conceitos, pessoal, tranquilo ou alguma dúvida aí? Tá de boa. Por enquanto, tranquilo. Fechou? Lembrando, tá, gente? Já postei ali também a lista de presença, quem puder confirmar lá que teve presente na aula. E por hoje é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.